Olá a todos do Grupo Liberal, me chamo Camila Azevedo, sou repórter de Política e Economia aqui do grupo. Estou com o professor Ives Gandra. A gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da cassação do deputado federal e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Professor, bem-vindo, muito obrigada por ter topado esse papo com a gente. Espero que a gente consiga extrair o máximo de conhecimento do senhor hoje. Não sei se tenho muito conhecimento, mas estou à disposição, doutora Camila. Obrigadão. Então, eu queria começar conversando com o senhor sobre como que o senhor avalia a questão da cassação do Dallagnol. O senhor acha que foi certo, está juridicamente correto? Olha, na minha interpretação, no direito sempre há a possibilidade de interpretações. Basta dizer que quando um tribunal decide por 6-5, significa 5 ministros do Supremo Tribunal Federal não concordaram com aquela decisão e vai obrigar todo o Brasil nas ações diretas de inconstitucionalidade. Vale dizer, sempre há interpretações divergentes. Eu, pessoalmente, não concordo, evidentemente, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Eu já tinha uma interpretação do artigo 16, na época, depois eles falaram sobre fiscalismo, etc. Mas no caso concreto, o deputado Dallagnol, quando ele concorreu, havia início, mas não havia sequer processo administrativo instaurado. O que vale dizer, ele concorreu, o Tribunal Regional Eleitoral, corretamente no Paraná, permitiu que concorresse, porque o processo, ele tinha o direito de entrar, estava apenas no início, e eu não entendo como é que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, considera que um processo administrativo, que é apenas interno, não é um processo judicial, processo administrativo depois da decisão é que vai gerar um processo judicial, que um processo administrativo que não tinha sido iniciado e podia não se iniciar, pudesse representar a cassação de um deputado eleito por milhares de pessoas. Quer dizer, a meu ver, respeitando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, sou apenas um modesto professor de Direito Constitucional, a mim é muito difícil entender, principalmente porque ele combateu a Lava Jato. O presidente Lula, por outro lado, ele foi condenado pelo Supremo. Depois, por mera questão processual, de entender que o Moro não era o juiz natural para condená-lo, os processos foram mandados para outros, mas muitos não tinham também encerrado. E as provas contra o presidente Lula não foram elididas, aquelas que estão no Supremo, foram impedidas de serem utilizadas por todos os novos juízes. Ministro Lewandowski disse que os novos julgamentos do presidente Lula não poderiam ser com as provas que estavam lá, elas não poderiam ser utilizadas. Ao ponto de uma juíza de Brasília, segundo o que eu li no Jornal de São Paulo, Jornal do Estado de São Paulo, uma vez decidiu da seguinte maneira: absolvo, apesar de ter indícios, porque eu estou proibido de utilizar aquelas provas. O que vai dizer, nós tivemos um presidente que foi eleito sem nunca ter elidido as provas de corrupção que levaram à condenação pelo Supremo Tribunal Federal e alguém que combater a corrupção, embora eu também tenha criticado o procurador Dallagnol, eu escrevi com Marcos da Costa e inúmeros grandes penalistas do Brasil, presidente do Conselho Federal, etc., um livro que eu coordenei intitulado A Importância do Direito de Defesa, mas reconheço nele um homem que foi extremamente importante na busca de moralização dos costumes políticos no Brasil, ao ponto de ter sido elogiado no mundo inteiro. Então nós tivemos hoje cassado um deputado que lutou contra a corrupção, que fez o Brasil ser elogiado no mundo inteiro por estar combatendo a corrupção, e temos eleito um presidente, e eu não estou fazendo juízo de valor do presidente, apenas examinando as provas, apesar de não ter elidido as provas que estão lá, como disse o próprio presidente Fux, à época, o presidente Supremo, ele não foi absolvido das provas, apenas
houve questões processuais que levaram para outros. O que torna, para o leigo, isso é que me impressiona, doutora Camila, para os leigos, aqueles que não estão acostumados, que pode haver divergência nas interpretações de direito, uma péssima imagem do Poder Judiciário. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu corretamente no Paraná, e cuja decisão foi mudada agora, cabe recurso, evidentemente, para o Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que não tem efeito suspensivo. Isso leva a uma sensação de que a nossa justiça é mais política do que, eu estou falando, a impressão que eu tenho ouvido de moradores de rua, não de pessoas que estão vinculadas à discussão jurídica, que é uma justiça também política. Não é um poder equidistante dos poderes políticos, são executivo e legislativo, mas é um terceiro poder político, não o poder para fazer justiça. Acho que isso não faz bem à imagem do Brasil. E, do ponto de vista estritamente jurídico, não mais a impressão que eu senti conversando hoje de manhã, mas a sensação que eu tenho como jurista é que, apesar de respeitar muito o ministro Benedito Gonçalves, o ministro do Superior Eleitoral, a minha interpretação de direito, um velho advogado de 65 anos de profissão, um velho professor de direito constitucional de 59 anos, de lecionar direito constitucional, não concordo com a decisão. Professor, o Dallagnol, ele tinha duas acusações, né? Que uma era de fraude na questão da regra da elegibilidade, porque ele tinha pedido exoneração do cargo em 2021, e a questão das contas dele, que assim, essa parte das contas, isso foi retirado do processo, né? Então, ele estaria respondendo por essa primeira acusação, que foi a exoneração dele. Eu estava lendo algumas análises de advogados que falaram que estava faltando, se eu não me engano, era a PAD, o nome do que eles disseram que estava faltando para que isso pudesse ser constitucional, a cassação dele. Seria essa a diferença entre ele ter o processo administrativo e não ter o processo jurídico para caracterizar como sendo correta a decisão do TSE? Eu também, mas há uma densidade, doutor Camilo. Veja o seguinte, processo administrativo nem é no Brasil propriamente, embora a Constituição fala ampla defesa no processo administrativo e judicial, no artigo 555, o que efetivamente representa um julgamento é o judicial. Vai ser que o artigo 500 faz menção que nenhuma lesão pode deixar o judiciário de examinar se o judiciário for acionado. O processo administrativo é um processo interna corporis. É como, por exemplo, dentro de uma empresa, só que aí é dentro da administração pública, e está se avaliando se um funcionário agiu ou não corretamente dentro da empresa, para ver se alguém agiu corretamente ou não dentro da administração. Basta dizer que qualquer que seja a decisão num processo administrativo no Brasil, de qualquer natureza, há a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário. E aí é que começa verdadeiramente o que se chama o direito do terceiro poder, que é o Poder Judiciário, que não é um poder político, mas é um poder para dar estabilidade ao direito. Ora, ele está sendo condenado por o início para ver se haveria ou não processo administrativo dentro do Ministério Público. E essa foi a razão que, corretamente, a meu ver, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná disse que não havia problema, que ele poderia candidatar. Mais do que isso, ele se candidatou a uma decisão judicial que lhe garantia candidatar e ganhar a eleição. Ele teve os seus custos, seu tempo gasto. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral muda e ele passa a ter todo um prejuízo, porque acreditou na justiça, porque eu não conheço um processo de cassação, entende? Pode ser que haja, não é a minha área é mais direito constitucional, mas por processo administrativo não iniciado, apenas com a expressão, não havia
ainda a configuração no processo de administração, ele ser casado, porque concorreu naquele momento que o processo não existia. Então, esse é o argumento que muitos advogados estão apresentando. Eu tenho ouvido colegas também, todos na minha linha de pensamento, não do Tribunal Superior Eleitoral, que entende que não poderia haver, e entendo, doutora Camila, que num recurso é bem possível que o Supremo mude. Nada obstante, o TSE ter 3 ministros da Suprema Corte, 2 do STJ e 2 são 7 ministros e 2 da advocacia indicados pelo Conselho Federal da Ordem, escolhidos pelo Presidente da República. Na verdade, eu vejo que é possível, até pela jurisprudência do Supremo, que é uma jurisprudência sempre em relação a processos judiciais, né? O que ainda eu acho que está em aberto, embora parece, eu não posso garantir, não examinei, que não tem o efeito suspensivo que se pretenderia, por ser apenas agora o efeito suspensivo teria do recurso para o TSE. Do TSE para o Supremo é uma questão, inclusive, de discussão apenas do direito, nada mais do que do direito, razão para se aplica ou não uma norma, e se é constitucional ou não, tem que se caracterizar, inclusive, violação à Constituição. Na verdade, passa a ter eficácia imediata a decisão do TSE. Entendi. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria reforçar em uma nova pergunta, quais são os próximos passos agora que o Dallagnol ele pode tomar? Cabe recurso? Quais são assim, as medidas que ele pode tentar fazer? Tem como reaver a questão do mandato dele? Eu acho que ele teria que, evidentemente, recorrer, e eu tenho certeza que ele vai recorrer. Primeiro, ele vai entrar com embargos de declaração para esclarecer, entende, pontos obscuros da decisão. Isso necessariamente depois vai recorrer à Suprema Corte. Isso eu tenho certeza, aliás, os advogados dele devem cuidar. Por causa da corrupção na Petrobras, foram devolvidos bilhões de reais pelo Tesouro Nacional por causa da corrupção. E com todos os erros que ele fez muitos acertos e pôs o nome do Brasil com alta visibilidade exterior. É um país em desenvolvimento capaz de combater a corrupção. Hoje é uma sensação, quando o povo impressiona, entristece. Sem ter um certo desalento no sentido de que a corrupção, enfim, não é matéria de combate. Você pode ser preso porque falou alguma coisa contra alguém que seja governante, mas corrupto não é tão problemático assim, porque nós esquecemos, deixamos. Mais do que isso, nós estamos com uma liberdade de expressão bastante limitada, porque hoje eu tenho ouvido pessoas que estão com receio de expor posições, porque qualquer expressão contra uma autoridade pode ser tomada como professor, esse assunto ele reverberou um pouco também, né, lá em Brasília, para outros políticos que estão envolvidos na questão da Lava Jato, como o Sérgio Moro. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, entrou com um recurso para pedir a cassação do Moro também, em relação ao uso indevido de verbas na campanha eleitoral de 2022. O senhor acredita que o Moro ele também deva se preocupar? Já estava alguns noticiários estão falando que ele já começou a se preocupar, inclusive eu vi ontem que ele estava querendo pedir exoneração do cargo. Isso pode chegar até ele? É o seguinte, há o processo contra ele, não é? Nós não sabemos como é que vai ser decidido. E há uma corrente, que é aquela que o Supremo está adotando atualmente, que não é minha, que é do consequencialismo jurídico, do neoconstitucionalismo, pelo qual eles têm uma flexibilidade maior, podem atuar muitas vezes nos vácuos legislativos ou corrigir rumos executivos. Não é a minha corrente, a senhora vai dizer que o senhor é velho, tem 88 anos, está ultrapassado, mas apesar de ultrapassado, eu prefiro continuar com a minha da separação e independência dos poderes, porque eu participei da discussão. O título mais longo da Constituição é o título 4 da Constituição, desafio 44 a 135.
E por quê? Para dar competência exaustivamente para cada poder não invadir a competência dos outros, dando ao legislativo o direito de zelar pela sua competência contra o poder judiciário. O poder judiciário não poderia entrar, porque caberia zelar, quem caberia zelar não era o poder judiciário, era o poder legislativo. Entende? Então, naquele período, eu vi como é que os constituintes eles discutiam, entende? E no momento exato em que nós passamos a ter a promulgação da Constituição, a aceitação, doutora Camila, de que cada poder seria autônomo e independente, a corrente que eu adotei foi a corrente que eu vi, porque eu fui convidado, participei. Até hoje, o relator da Constituinte, o senador Bernardo Cabral, senador pelo Amazonas, pertence ao conselho que eu presido na FEComércio, Conselho Superior de Direito. E eu pertenço ao conselho, desde o Conselho dos Notáveis, da Confederação Nacional do Comércio. Sei perfeitamente que ele pensa como eu, porque ele foi o relator da Constituição. Então, a verdade é que a minha visão hoje de direito é essa que eu vi naquele momento e que eu lecionei a vida inteira, entende? Que diverge da orientação que hoje nós estamos tendo no Supremo e no TSE, etc., de poder interferir, entende? Como tem interferido, entende? No Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, tomando decisões como essa, que é de uma flexibilidade monumental. Essa agora de condenação deles, pegar que o início de um processo que nem tinha se transformado em processo ainda e que o próprio Tribunal Regional Eleitoral considerou que não tinha problema nenhum, era capaz de eliminar alguém que foi eleito não por um brasileiro, mas por dezenas de milhares de brasileiros. Então, a senhora há de compreender que a senhora está conversando com alguém que, enfim, pela própria idade, pelo fato de continuar defendendo o velho direito constitucional, aquele que foi aprovado na Constituinte, pode ser considerado por toda essa nova geração de magistrados e de advogados, eu tenho, afinal de contas, 88 anos, ultrapassado, que vale a esse que, para eles, o Poder Judiciário é um poder político. Por essa razão, pode corrigir rumos do Executivo, atuar nos vácuos legislativos e adotar a corrente chamada de neoconstitucionalista ou consequencialista, que é uma corrente doutrinária, que não é a minha, mas que é a que eles estão adotando. Só confirmando, ainda está em análise pelo TRE do Paraná a questão do Moro, né, que foi o pedido de cassação do PL com base em supostas irregularidades nos gastos eleitorais da campanha de 2022. Mas ainda não houve decisão no Paraná. Não. Isso, aqui está dizendo que está em análise ainda não está decidido. A impressão que eu tenho, eu espero que eles defendam a minha corrente do neoconstitucionalismo clássico, não a corrente predominante em Brasília, o neoconstitucionalismo, o consequencialismo, que dá essa flexibilidade ao poder legislativo, ao judiciário, que, enfim, de alguma forma se transforma num poder político também, e não só num poder exclusivamente de administrar a justiça. Enfim, são pontos de vista diferentes. A pessoa devia agora pegar pessoas mais jovens para dar outras interpretações. A minha é essa, e vou continuar. E, enfim, enquanto também não tiver cerceamento da minha palavra, eu vou continuar defendendo aquilo que eu sempre defendi na tribuna, nas palestras, na televisão, mas fundamentalmente com o que é mais importante, os meus alunos. Professor, quero lhe agradecer demais pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente hoje, esclarecendo todas essas perguntas, essas dúvidas, tá bom? Fique à vontade, foi muito importante para a gente. Olha, doutora Camila, eu quero dizer algo que a senhora não sabe. Na década de 90, repetidas vezes eu fui convidado
para, no Dia da Justiça, 8 de dezembro, fazer a conferência no Tribunal de Justiça do Pará. E pela editora Seju, que eu publiquei muitos livros de direito aí no Pará, inclusive um livro de poesias intitulado Duas Lendas. De tal maneira que eu tenho o Pará. E só para concluir, quando em 1991 se comemorou 100 anos da Constituição Estadual do Pará, porque foi na Assembleia Legislativa, eu tive a grande honra de receber do então presidente Passarinho, sobrinho do Jarbas Passarinho, a medalha da cabanagem. De tal maneira, dizem que quem recebe essa medalha é, de certa forma, também um cidadão paraense por adoção. É o que eu me sinto. Olha aí, que legal. Então, seja muito bem-vindo aqui à cidade, viu? E dei, naquela época, entrevistas para a televisão O Liberal. A TV Liberal, legal. É aqui do grupo também. Tá certo. Um grande abraço, doutora Camila. Muito obrigada, professor.